Salve, rapaziada! Tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o narrador Guilherme. Hoje a gente tá aqui pra trazer um vídeo explicando e dando um pouco da minha opinião sobre esse rapaz aqui que tá na foto, o Herb Dean, que é um cara que tá se envolvendo em muita polêmica aí no UFC atualmente, né? Um árbitro que é muito experiente, era considerado um dos melhores árbitros do UFC e se envolveu numa polêmica com o Poatan, com as cotoveladas do Cyril Malandro Gane na nuca, e agora se envolveu no último fim de semana, no último Fight Night também, com a vitória do Vinícius Lockdog Oliveira, que deu algumas cotoveladas no André Fili também. Rapaziada, lembrando que eu acertei quase todos os palpites, tá? Do último Fight Night, só errei a luta principal, que o Cap deu um 2KO no Kyoji Horiguchi. De resto, acertamos todos, hein? Se vocês foram pelas minhas apostas aí, deu pra fazer uma graninha. Pô, rapaziada, o Herb Dean é considerado por muitos o melhor árbitro da história do MMA, né? Mas nos últimos anos, várias decisões dele vêm gerando umas críticas pesadas a ele, né? Não é só nesses últimos fins de semana, não. É nos últimos anos dele e dos próprios lutadores também. Agora, ainda mais com a intensiva do Poatan nesses últimos dias. E o Poatan, cara, falou muita coisa dele. Eu vou até mostrar pra vocês um pedacinho aqui do vídeo do Poatan daqui a pouco. Eu vou falar pra vocês algumas polêmicas do Herb Dean, tá? Na luta de Ben Askren contra Rob Lawler em 2019, o Herb Dean interrompeu a luta cedo demais, muitos dizem isso. Ele tem esse costume de algumas vezes interromper a luta cedo demais, mas quando o Rob Lawler aplicava um mata-leão no Ben, ele parecia consciente. O Herb Dean foi lá e interrompeu a luta. Jiri Prochazka e Glover Teixeira, 2022, teve mais uma polêmica com o Herb Dean. Alguns elogiam o Herb Dean por isso, mas outros dizem que ele demorou demais para interromper. Então ele demorou muito para interromper as consequências que o Glover teve naquela luta contra o Jiri Prochazka, tá? Khalil Rountree Jr. contra Modestus Bukauskas. Herb Dean também foi criticado por não parar imediatamente a luta após uma grave lesão na perna. Mais uma crítica e mais uma vez o Herb Dean sendo muito criticado no mundo da luta. Essa ligação que teve com o Poatan, né, foi muito impressionante, porque assim, cara, o Poatan, ele tomou, né, o knockdown, ele caiu, agarrou na perna do Gane, que já tem esse costume, né, rapaziada, vamos falar a verdade, né, o Gane já é um cara que dedinho no olho, chute no saco, cotovelada na nuca, inclusive ele ganhou do Tuivasa assim, que gerou um knockdown, gerou um nocaute, ele deu uma na nuca do Tuivasa, depois finalizou. Então o Gane foi lá e deu muitas cotoveladas, não foi só uma. Foi muitas cotoveladas que o Gane deu no Poatan, tá? Então eu acho ele muito irresponsável, como tá aí na capa. Eu vou até mostrar uma coisa aqui pra vocês, que é Alex Poatan ameaça aposentadoria após polêmica com Herb Dean no UFC Casabranca. Ele disse, estou com medo, né? Então eu peguei aqui do Super Lutas, quem quiser dar uma olhada lá, pode dar uma olhada. Aqui eu vou ler um pouco para vocês. Alex Poatan pode estar considerando se despedir do Ultimate após a polêmica envolvendo a sua última luta no UFC Casabranca. Na ocasião, o brasileiro foi nocauteado por Cyril Gane após uma sequência de golpes que classificou como ilegais. E foram ilegais. Todo mundo viu que foram muitas cotoveladas na nuca, exceto o Herb Dean, que fez um vídeo que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês também. Inconformado com o desfecho, o lutador fez duras críticas à atuação do árbitro Herb Dean, responsável pelo combate. Agora, após um novo episódio controverso envolvendo o juiz no UFC Vegas 119, que foi do Lockdog contra o André Fili, que eu destaquei para vocês, o campeão brasileiro voltou a demonstrar insatisfação e passou a cogitar sua aposentadoria. Em uma publicação nos stories do Instagram, Poatan compartilhou um vídeo do influenciador norte-americano Brandon Hubb, que detalhava os motivos pelos quais a luta deveria ter sido interrompida. Na legenda, o brasileiro indicou a preocupação com a própria segurança diante dos acontecimentos recentes e sugeriu que já cumpriu seu papel no esporte, deixando em aberto a possibilidade de não retornar ao octógono. Foi isso que ele falou. Sinceramente, estou com medo de voltar a lutar. Com tudo isso acontecendo, acho que já fiz minha parte, escreveu Poatan. Então, teve o ex-árbitro analisando aqui, até que o ex-árbitro até deixou aqui. O Mário Yamazaki também fez algumas falas lá pro Super Luta. Se vocês quiserem dar uma olhada, vai lá no canal deles, que é muito legal. Aqui, eu peguei uma coisa no Twitter aqui também, que o MMA hoje colocou. Obrigado, Herb Dean, por mostrar em seu vídeo que os golpes no Poatan realmente foram ilegais. E tá aqui, cara, o vídeo que o Herb Dean fez. Até vou encher a tela pra vocês. Ele colocou umas fitas aqui num careca,
como diria o Moicano. E aqui o Poatan, cara, ele tomou aqui, ó, socos aqui, cara, socos onde tá a fita, aqui, aqui e aqui, cara. É impressionante, ele não tomou gol, gol, ele não tomou gol. Até me perdi aqui. Ele não tomou soco nessa área, cara, que tá a fita. Ele tomou soco mais pra baixo, cara. Mais pra baixo. Inclusive aqui, ó, onde tá a mão do próprio Herb Dean, no vídeo em que ele publicou, cara. Isso que eu fico indignado, eu fico impressionado. Galera, o Poatan não tá chorando, cara. Ele nunca chorou no MMA, tá? Ele nunca chorou. Ele tá falando porque foi um fato. Até o próprio Dana White falou. Eu até separei uma coisa da ESPN falando aqui. Não é um chorão. Dana White se manifesta por reclamações de Poatan contra o árbitro do UFC da Casa Branca. Tá? O Dana White falou lá sobre as reclamações dele e tudo mais, né? Cadê? Aqui, ó. Acho que em todas as lutas o árbitro deve ver tudo o que está acontecendo. Digo isso o tempo todo e vou dizer mais uma vez. Nenhum árbitro em nenhum lugar é perfeito. Foi o que o Dana White disse, tá? Pode ser num jogo de NBA, um jogo de NFL, definitivamente em algumas lutas, mas nunca vai ser perfeito, disse Dana White, reconhecendo as alegações do Poatan. Bem, eu acho que se você vai assistir a luta, é inegável que ele foi acertado com alguns socos na parte de trás da cabeça. Até o próprio Careca, até o próprio Dana White sabe, cara, que foi errado o que ele fez. Mas quando acontece no meio da luta, com os caras tentando se defender, algumas vezes, algumas faltas acontecem. Talvez o Dean tivesse ter dito, ei, cuidado com a nuca, ou algo assim. Cara, não é algumas faltas acontecem. O problema foi maior. O Gane já tem o histórico. O próprio Poatan avisou o Dana White, o próprio Poatan avisou o Herb Dean antes da luta que o Gane, ele tem esses históricos, cara. Ele quase acabou com a carreira do Aspinall, se não acabou. Com aquela dedada no olho, né? E aí, meu, o que o Herb Dean disse no seu vídeo, né? O card da Casa Branca foi incrível. Não posso imaginar como poderia ter sido melhor. Pude ver em alguns comentários na internet e devo a vocês uma explicação sobre as regras e como conduzir a luta. Primeiro de tudo, todo respeito a ambos os lutadores. Estou falando do Gane e do Poatan. Uma luta incrível. Então vamos começar. A regra que estamos falando é da parte de atrás da cabeça. Isso é confuso porque é diferente do boxe. E a forma como nós entendemos essa regra é focarmos na parte de trás do pescoço. É assim que a regra deveria ser chamada, a parte de trás da cabeça, ou essa junção que também cobre a espinha, que cobre uma linha como uma ramificação para os dois lados da coluna. É disso que nós falamos em uma reunião de regras, cara. E aqui, o vídeo do Herb Dean, que depois eu mostro, eu queria mostrar um pouquinho do Poatan falando aqui a partir dos 10 segundos um pouco. Acreditou, entendeu? E aí ele queria terminar a luta de qualquer jeito, entendeu? E tipo assim, isso ele sempre faz. Várias lutas, né? Você pegar aí o highlight deles, é o que mais tem, né? E, cara, eu tava tendo, assim, tomando muito cuidado com isso. Dedo no olho, chute no saco. Isso aí não é pra acontecer, mas... Como ele disse, o Gane já tem esse histórico, ele sempre faz dedo no olho, chute no saco, isso não é pra acontecer, mas como já tem o histórico... Acontece, entendeu? De repente até eu vou fazer isso, entendeu? Mas não porque eu quero, porque, pô, você tá ali é contato, entendeu? Sim. Mas na nuca, velho, soco na nuca, você na tá nuca ali, é diferente. Você tá vendo, entendeu? Mas o cara tinha, aquela era a oportunidade da vida dele, entendeu? E... o árbitro estava ali para ver. E antes, né, da luta, um dia antes, teve uma reunião de regras e tal. Eu chamei o Plínio para traduzir para ele e falei, cara, olha só, dedo no olho, chute no saco, isso aí pode acontecer. Não é para acontecer, mas pode acontecer. Agora, cara, esse cara tem um histórico muito, assim, maldoso, entendeu? De dar soco na nuca do cara, cotovelada. Eu vi isso em alguns vídeos, então me preocupei e fui adiantar isso com ele para ele ficar de olho. Ele foi lá, esse árbitro que tava na minha luta, chamou o parceiro dele lá, um outro árbitro, colocou ele lá como modelo, explicou, colocou a mão, falando assim, ó, essa exato. Aqui é a nuca, aqui pode bater, aqui tal, aqui não pode, entendeu? E se você for ver nos vídeos, cara... E aí o vídeo que eu não posso mostrar muito, mas olha as cotoveladas, cara, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí, cara, vai. Então o Poatan falou exatamente o que eu tava explicando pra vocês aqui, foram muitas cotoveladas na nuca, muitas cotoveladas que prejudicam o atleta, cara. Então o Herb Dean, ele tem que ficar de olho. Ele já foi atleta também. Então ele tem que ficar de olho nisso, cara. Não é possível que ele não tá de olho nisso. E aqui 2 vídeos, tá? Aqui, primeiro, o que eu vou colocar em 0.5, que é o da luta. Ó, o Poatan sentiu. E aqui, beleza. Aqui essa parte foi na hora que ele interrompeu a luta, né? Que aí o Poatan já tava realmente... nocauteado em pé, beleza, muita gente falou até que poderia ter deixado continuar um pouquinho pelo legado do Poatan, mas acho que aqui ele interrompeu certo. E aqui um vídeo do Moicano, tá? Vou até deixar com áudio, porque ele falou que o Herb Dean deveria ter feito com o Iak, né? Excelente atuação do Herb Dean. Para!
para a luta agora. E foi Deixe-me medir a nuca. E foi medir a nuca do cara. Para! Eu vou até dar um like aqui, que foi no último fim de semana isso. O Lock Dog nocauteou o André Fili, mas com cotoveladas na nuca, cara. Na nuca, cotoveladas na nuca, cara. Então, assim, até tem o vídeo aqui do querido Herb Dean, que foi the rules and how I referee the fight. exatamente o que eu tava falando pra vocês. E vocês vão poder ver a fita que ele colocou no careca aqui. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. All respect to both fighters. I'm talking about Gane and Pereira. Respeito o Gane Pereira, foi uma incrível talking luta. about is the back of Aí the a head, regra and that's deveria confusing ser because it's different than boxing, and the way we Diferente do enforce this boxe. rule is we focus on the nape of the neck, and that's really what the rule should be called. E aí The tá aí, nape cara. of the neck or occipital junction also covers the spine and it covers Falou da a line espinha lá right da- here with 1 inch E vai variance to medir, either vamos ver ele side. medindo, So porque eu não vou demorar muito com right esse here. vídeo. Mediu. this is what we go over in a rules meeting. Beleza, I'll vocês let viram, them né, know onde ele that mediu? this area is a Vocês foul, viram? off limits. Vocês viram onde ele mediu, certo? That Vamos this lá. area is a Acabando o fair vídeo. blow. Here is a fair blow. Turn to the side so we can see it here. Here is a fair blow. Here is a foul. Hopefully that's Ele tá useful dizendo to you que guys só and clear aqui, things up cara, at é all. falta. Here is a fair Ó. blow. Here is a Aqui é falta, cara. Como assim, cara? Se você tá dando soco aqui, você tá dando soco na nuca do cara, velho. Onde tá a fita? Você tá dando soco na nuca do cara, cara. Pô, isso aqui pra mim é inacreditável, mano. E aqui, ó, a gente volta pra aquele tweet que tá aqui, cara. O tweet do nosso querido MMA hoje. Tá aqui. Ele mesmo comprovou que ele fez errado. Então, assim, cara, irresponsável. Acho que sim, o Herbert deveria ser punido. E eu gostaria que ele fosse punido, porque, como o Poata disse, como o Moicano vem dizendo também, enquanto não punirem, não acontecer nada, vai continuar passando batido. O cara, às vezes, tem aquela pressão de não parar uma luta grande, mas tá na regra. Então o cara tinha que ter parado. Rapaziada, então assim, pra mim deveria ser punido. Não sei se demitido, tá? Acho que não vou desejar demissão de ninguém, mas ele tá lidando com vidas, cara. Vocês já viram o que aconteceu uma vez, um lutador ficou em estado vegetativo por socos na nuca, tá? Teve um lutador aí que eu não me lembro o nome, mas ele ficou em estado vegetativo por conta de socos na nuca, cara. Então, tem que tomar cuidado. Minha opinião é essa, punir ele, tirar um tempo ele pra esfriar a cabeça, dar uma punição aí de uns 6 meses nele, e, cara, servir de exemplo pra outros árbitros não cometerem os mesmos erros, né? Porque pode ocasionar muita coisa. Mas me contem aí, rapaziada, a opinião de vocês, o que vocês acham e como que vai seguir a carreira do Herb Dean daqui pra frente, tá? Eu agradeço muito a todos que estiveram presentes nesse vídeo. Lembrando pra vocês, baixem 365 Scores. 365 Scores é bom demais. Vocês não vão se arrepender com resultados de UFC, MMA, todo tipo de MMA, futebol, tênis de mesa, tênis, cara, golfe, futebol americano, basquete, tudo tem lá, tá bom? Obrigado pela parceria, obrigado a todos por mais um vídeo. Um abraço do narrador Guilherme.